Glória a Deus. Amém? Pastor, acho que já deu. Já deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Fecha teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai. É no teu santo nome, Pai amado, Pai eterno, que nós estamos aqui na tua casa. Ô Pai, na realidade é a tua casa, porque quando o Senhor diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no teu santo nome, o Senhor ali estaria. E onde o Senhor está, se torna a sua casa. Nós estamos fazendo esse trabalho, Pai amado, este culto de hoje, através aqui da nossa casa, pela internet, aberto para todos que têm acesso. Ô Pai, e queremos pedir, Pai, que tudo ocorra bem. Pai amado, Pai querido, que não haja interferência de internet cair, travar, ô Pai, celular descarregar, barulhos que possam atrapalhar. Ô Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo ocorra na mais perfeita paz, porque estamos prestando um culto a Ti. Deus amado, fala conosco nesta noite, como o Senhor tem falado durante todos esses dias. Que nós possamos, Deus querido, estarmos atentos a tudo aquilo que será dito nesta noite, através dessa live. Para que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi aqui, tinha entrado a Joana. Oi, Joana Dark. Ô, Joana, entrou. Aleluia. Paz, parabéns, Joana. parabéns, Boa noite, paz. parabéns. Parabéns, Joana. Boa noite, paz. Acertei hoje, né, o seu aniversário, né? Tô ensaiando te dar parabéns, já tem um mês. Aleluia. Glória a Deus. Ah, a irmã Birani entrou Irmã aqui. Birani. Boa noite, paz, irmã. Boa noite, paz, irmã Birani. Glória a Deus. Abra comigo no livro do Dr. Lucas, capítulo 17, o versículo 11 ao 19. Amém? Aleluia. Livro do Dr. Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Coloca aí, pastor. Tá aí. Aleluia. Glória a Deus. Dr. Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Amém? Por que doutor Lucas? Lucas era médico. A profissão de Lucas, um jovem grego, ele era médico, ele era doutor, por isso que a gente está chamando ele de doutor Lucas. Amém? Glória a Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se, e vá, a sua fé o salvou. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, 10 leprosos. Naquela época, os leprosos ficavam fora da cidade. Eles não podiam andar pelas ruas da cidade. E assim que era constatado que eles estavam leprosos, eles eram jogados ou abandonados do lado de fora da cidade. A cidade naquela época era rodeada, cercada de muros, havia portões, então eles não podiam entrar. Então eles eram abandonados lá. Ficavam morando em cavernas para ir longe do povo. E quando alguém se aproximasse nas caravanas daquela caverna onde estavam os leprosos, eles tinham que gritar: imundo, imundo, imundo. Aí as pessoas afastavam deles.
viviam de esmolas, porque não podia trabalhar, eram jogados, abandonados mesmo. Então, em condições mínimas que eles viviam, como andarilhos. Amém? E esses 10... E eles tinham que, né, eles ficavam à parte mesmo da sociedade, né? Eles ficavam afastados, podia ter família, tudo. Eles tinham família, mas não podiam morar com a família. Não podia morar com a família, eles tinham que ficar afastados, e se tivesse alguém que chegava perto deles, tinha que falar, eu sou imundo, né? Mantém distanciamento de mim, né? Eles mesmos se acusavam, eles mesmos se davam o sinal de que não podia ninguém chegar. Porque se eles não fizessem isso e alguém descobrisse que eles estavam, né, doentes, a condenação era a morte, né? Era apedrejados. Aqui nós lemos no capítulo 11 que Jesus estava a caminho, ele estava andando, era no meio do mato, fora da cidade. E aí, quando ele, ao entrar no povoado, né, quando ele ia entrar no povoado, os 10 leprosos ficaram sabendo que Jesus estava por ali. E gritaram, né? Gritaram, mestre, Jesus, né? Tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus, com o coração misericordioso, ele não disse para aqueles 10 leprosos, esteja curado. Não, ele disse, vai e se apresenta ao sacerdote. Porque naquela época, existia para cada cura que Jesus fazia, para cada pessoa, ela ia ao sacerdote e entregavam a oferta. E quando eles chegassem lá, naquele lugar, no sacerdote, que eles fossem entregar a oferta deles, todos saberiam que eles estavam curados daquela lepra. Então não era só a palavra deles. Não era só dizer, eu fiquei curado. Era examinado, né? Eles eram examinados pelo sacerdote e com a oferta que eles tinham que entregar, como testemunho, todos saberiam, todos da cidade saberiam que aqueles 10 foram curados. Tinha uma oferta específica. Específica para cada. Para a doença, né, no caso, né? Irmãos, no caso aqui, nós vimos que para serem curados, eles foram até Jesus. Eles levantaram a sua voz e gritaram, né? Mestre, tem misericórdia de nós. Eles creram para ser curados. Creram que Jesus poderia curá-los. Eles creram que Jesus, naquele momento, poderia fazer algo por eles. Algo que ninguém poderia mais. Somente Jesus. Eles criam que aquele homem que estava passando por ali era Jesus, o Filho de Deus, aquele que eles estavam esperando, o Messias. Amém? E quando, de certo, eu creio, a Bíblia não diz, mas eles devem ter ouvido falar de Jesus, que Jesus haviam curado, e muitos para trás, né? Lá em outras cidades. E eles ficaram ali. Quando eles tiveram essa oportunidade, eles não perderam. Eles foram lá e gritaram. Mesmo, talvez, sendo condenados. Mesmo vendo que poderia correr um risco de vida, que alguém poderia expulsá-los, que alguém poderia condená-los, que alguém poderia dizer, afasta, né? Então, mas eles não recearam, foram lá e fizeram, gritaram para Jesus. Eles tiveram uma certa prudência, né? No versículo 12, ficaram que eles ficaram a certa distância, né? Ficaram a certa distância, não chegaram perto e gritaram em alta voz. E Jesus se mostrou misericordioso, né? Benevolente, longâmino com eles e curaram eles. Quando eles estavam indo para se apresentar ao sacerdote, ao pastor, né? Naquele momento, cada um deles ficaram curados. Percebeu. Mas aí, todos continuaram seus caminhos. Os 9 continuou. Somente um voltou para prestar agradecimento a Jesus. Somente um. E era o samaritano. Por que eu estou dizendo que era o samaritano? Porque naquela época os judeus, eles não conversavam com os samaritanos. Eles não se comunicavam, eles não se davam com os samaritanos. O povo samaritano, para eles, era como inimigo cerrado.
Eles não olhavam, eles não trocavam palavras, generosidade. Isso era desde o tempo lá da Desde o tempo, construção dos muros, lá de Isso. Esdras, de Neemias, né? Isso. Sambalate era samaritano. E isso aí fez com que tivesse essa cisma samaritana. Mas daí, esse samaritano, o único que talvez não voltaria para agradecer a Jesus. Os outros que eram judeus, os outros que eram israelita, talvez voltaria, porque Jesus era israelita, Jesus era judeu. Mas não, voltou o samaritano, o que era improvável. O leproso improvável, a pessoa improvável que poderia voltar. Mas foi esse que voltou para agradecer a Deus. Os outros nove seguiu o seu caminho, seguiu a sua vida, foi viver a sua vida. Agora limpo, agora sarado, eles poderiam entrar na cidade, trabalhar, reconstruir a sua família, conquistar de novo talvez os seus bens que havia perdido. Foram viver aquilo que eles talvez muitos anos tinham sido privados. E o que a gente tira de conclusão com isso? O que a gente tira de conclusão com isso? O que nós tiramos de conclusão com isso? Como esses 9 que foram viver a sua vida, muitos hoje também, às vezes recebe o convite para vir para a casa do Senhor, recebe o convite para assistir uma live como essa, recebe o convite para estar num culto dentro da igreja presencial, e a pessoa tem sempre uma desculpa. Aqueles 9 que foram curados por Jesus, eles levantaram do seu lugar e foram até Jesus ser curados. Dirigiram-se até ele. Dirigiram até ele. Fez esse sacrifício de ir até Jesus para ser curado. 10, né? Os 10. Mas só um voltou para agradecer a Deus. Só um permaneceu na casa de Deus. Só um permaneceu na presença de Jesus. Só um foi grato. Só um foi grato. Pastora, mas antes até disso, né, que você vai entrar nesse tema da gratidão aí, creio eu, é o que você estava dizendo, é interessante, amados, que os 10 se dirigiram, receberam o convite, como você diz, provavelmente eles ouviram falar que Jesus curava, que Jesus ressuscitava mortos, que Jesus curava cego. Então, provavelmente eles falaram assim, puxa vida, existe alguém, existe um homem nessa face da terra andando por aqui, próximo a nós, que se nós chegarmos próximo a ele, nós teremos a chance de ser curados. Então eles ouviram falar de Jesus e aceitaram o convite de se chegar perto do Senhor Jesus. E quantos não aceitam? Quantos hoje, no meio de tanta dificuldade, desta pandemia, dificuldade financeira, na saúde, não aceitam os convites para participar, nem que seja de uma live, do conforto do lar, da casa, do sofá, né? Mas o que eu estou querendo dizer também, pastor, é que eles levantaram, se dirigiram em direção a Jesus, mas ficou uma certa distância. Eles creram apenas para ser curado. Eles ficaram a certa distância. No coração deles, eles queriam apenas ser curados. Eles não queriam o abençoador. Eles queriam somente a bênção. E a distância que ele se manteve em Jesus, nós tiramos a conclusão de que eles queriam apenas isso. Não era se entregar de verdade. Não era se entregar de ter intimidade com Deus. Se manter uma distância. Já viu alguém ser íntimo de alguém à distância? Não. Olha a intimidade aí de novo. A intimidade de novo. Eles levantaram e se dirigiram apenas para ser curados. Quando eles receberam aquilo que eles queriam, eles partiram para a vida deles. 90% foi embora. Partiram para viver a sua vida, para viver aquilo que eles achavam que precisavam. E muitos hoje são assim. Muitos hoje eles querem a bênção, mas não querem saber do abençoador.
Quando recebe um convite para aceitar Jesus, para se entregar a Jesus, para passar pelas águas, para ter uma intimidade com Deus, um compromisso maior com Deus, a desculpa é sempre ainda. Ainda eu não posso. Ainda não estou pronto. Não estou pronto. Vou trabalhar e ficar rico primeiro. Vou casar primeiro. Vou viver a vida. Vou me formar primeiro. Quando eu estiver velho, eu vou para Deus. Vou estudar primeiro. Mas eu terei que deixar meus amigos de bebida. Mas eu terei que deixar meus amigos de infância. Mas eu terei que deixar de beber. Eu terei que deixar de fumar. Eu terei que deixar a prostituição. Eu terei que deixar esses pecados. Eu amo tanto esses pecados. Eles achavam e acham até hoje a humanidade que existe vida lá fora. Mas nós sabemos que a vida tem que ser com Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz, Jesus disse, que que com Ele, se nós aceitarmos Ele, viveremos uma vida em abundância. Essa vida em abundância, irmãos, não precisa dessas coisas, dessas maquiagens que o mundo mostra, que o mundo entrega para sermos felizes. Não precisamos beber para nos alegrarmos. Não precisamos fumar para tirar todo o estresse da nossa vida. Não precisamos deixar os nossos amigos, porque somos cristãos. É bem claro que muitos se afastam de nós quando sabem que nós aceitamos Jesus. Mas não somos nós que os abandonamos. É eles mesmo que se sentem assim, incomodados e afastam da gente. Até porque, né, pastora, vai se tornando como água e óleo. Não dá mais para misturar. A conversa já não é mais a mesma. Então, se eles forem conversar a conversa deles conosco, a gente não vai nos agradar. A gente conversa, a nossa conversa com eles, prega a palavra, fala de Jesus e eles se incomodam. As músicas também não são mais a mesma. Enfim, vai realmente criando esse distanciamento, né? É natural que seja assim, porque... E tem que até ser assim, no sentido de a música que eles gostam, eu não posso, tem que me incomodar. A conversa que eles gostam de conversar tem que me incomodar. Aquelas piadinhas, tem que incomodar o cristão, porque senão não mudou. Senão não tem nova vida, né? E aí a gente vai falar de Jesus, uns aceitam, até gostam, olha, não tem problema não, você pode falar, mas por enquanto eu não quero ir. Glória a Deus, existe, isso acontece. Mas muitos, olha, começa a galhofar da gente, começa a fazer piadinha da gente, perde outros amigos. Isso tudo vai fazendo com que haja um certo distanciamento. Aqueles 9 foi viver a vida deles. Foi fazer a sua riqueza, foi fazer o seu pé de meia, foi talvez arrumar uma noiva para casar, foi viver a sua vida. Recuperar o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido. Somente um voltou. E olha o que Jesus diz para aquele um que voltou. Então Jesus disse a ele, levante-te e vá, a tua fé te salvou. Oh, aleluia. Irmãos, além de ser curado, ele foi salvo. Glória a Deus. Agora nós refletindo, adiantou aqueles 9 ser curados? Adiantou aqueles 9 ser libertos daquele mal que eles viviam? Não. Se eles vão perdeu a salvação e foi para o inferno? Porque mortos já estão, né? Mas passaram 2000 anos desse assunto, né? Verdade. Então, não adiantou, tanto que aceitou, né? Foi grato, voltou lá, agradeceu, como aqueles outros 9 estão mortos, né? Mas e aí? Passaram-se 2000 anos. E aí? Onde será que estão esses 9? Esse está aguardando. O samaritano está aguardando a volta de Jesus para subir e morar. Ele foi salvo Com o Senhor na glória. E os outros 9? A gente não sabe. Não tem mais notícia deles. Quando a palavra de Deus fala que nós vamos viver em abundância, Deus está falando em 2 etapas da nossa vida. Viver em abundância aqui na terra e viver em abundância lá no céu. Quando nós aceitamos Jesus, eu não estou falando que isso, meus amados, nós estamos livres de aflições e tribulações, não, né?
mas nós vamos comer o melhor dessa terra. Glória a Deus. Nós vamos ter um emprego que nós merecemos. Nós vamos ter um casamento que Deus preparou para nós. Nós vamos ter uma família abençoada. Nós vamos ter uma casa abençoada, um lar de paz, um lar de alegria. Nós vamos ter amigos do nosso lado, perto de nós, amigos que falam a mesma língua, que proferem a mesma fé, amigos que compartilham das mesmas alegrias que nós. Nós vamos ter alegria, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter, aleluia, ser abençoados aqui na terra. Amém? Glória e lá no céu, nós vamos também receber o galardão que merecemos. Oh, aleluia. Esse o único que voltou para agradecer a Deus, recebeu a bênção do Senhor terrena e a bênção do Senhor espiritual. Está aguardando o grande dia do Senhor. É o que nós precisamos, meus amados. A gente olha para esse mundo, não está diferente daquele de antigamente, da Bíblia. É a mesma coisa. As pessoas estão querendo, ou falam assim, eu tenho a minha vida lá fora. Mas a vida lá fora não existe. Só existe vida lá fora com Deus. Aleluia. Aliás, só existe vida com Deus. Aleluia. Essa vida fora de Deus não existe. O diabo, ele maqueia. O diabo, ele põe uma maquiagem nas coisas e as pessoas acham que estão vivendo sabe? Vivendo uma vida maravilhosa. Tanto é que a gente vê aí, as pessoas casam hoje dizendo, se não der, separo. Já casam assim, né? Dessa Esse pensamento. Por quê? Porque para eles é fácil. É uma vida sem compromisso. É sem compromisso. É uma vida sem Mas preço. nós não. Nós, quando casamos, nós lutamos para que o nosso casamento se torne uma bênção. E torna. Se nós lutarmos e buscarmos a Deus inteiramente, entregarmos o nosso coração inteiramente a Deus, Deus muda ao nosso redor. Aleluia. Deus transforma o nosso redor. Deus começa a mudar as pessoas. Deus tira aquelas que estavam nos atrapalhando e coloca pessoas que nos dá alegria, que nos dá vitória. Os nossos filhos se tornam bênção. Glória a Deus. Quantos pais têm chorado por causa dos seus filhos? Porque não criou os filhos na presença do Senhor. Não criou os filhos dentro da casa de Deus. Essa falta de compromisso, como aqueles 9, é que tem feito muita gente sofrer. É que tem feito muita gente só vai para a igreja quando a coisa está apertada. A pessoa chega dentro da igreja com uma lista, quilômetros de distância. Deus tem que fazer eu quero isso, eu quero aquilo, Deus tem que fazer isso no meu casamento, Deus tem que mudar meu marido. Casou com o homem errado, o homem é todo desordenado, casou com a mulher errada, não pediu orientação a Deus, agora acha que Deus é obrigado a mudar o homem, que Deus é obrigado a mudar a mulher. Assim, né? Assim, né? Assim, porque se demorar muito, a pessoa não tem paciência de ficar na igreja buscando. Não tem paciência, a pessoa não tem perseverança. Porque é isso mesmo, né, pastor? Atos errados, amados, que a gente comete, né? Como esse que a pastora está dizendo. Deus muda? Muda. Deus muda aquele marido? Muda. Deus muda aquela esposa? Muda. Mas, amado, talvez vai demorar anos. E aí? Mas não pediu. Quando foi casar, já que estamos falando desse assunto, não pediu orientação ao Senhor, não perguntou, Senhor, é esse mesmo? É esta mesmo? Agora quer que Deus faz assim? Gente, Deus não é o gênio da lâmpada. Não, Deus não age dessa forma. Esfregou, saiu. Não é assim, não é assim o agir de Deus nas nossas vidas. E aí Deus agora vai ter todo um outro tipo de trabalho que Deus vai precisar de fazer na vida daquele varão, na vida daquela varoa, para moldar ela, para quebrar ela, se necessário for, para fazer ela novamente, fazer ele novamente. E isso pode durar semanas, meses ou anos. E aí a pessoa precisa ter perseverança. Não, mas eu quero que faz. E aí começa, né, pastora? Não tem unção no altar? Essa igreja é assim. Aí começa a ficar pipocando de igreja em igreja. Igual, né, macaco pula de galho em galho.
E aí não tem lugar bom hora nenhuma. Nenhum local presta, nenhum local é bom. Porque não ainda chegou o momento de Deus. E Deus vai agir conforme o momento dele, conforme a vontade dele. E na realidade, para Deus mudar a pessoa, a pessoa tem que se abrir para ele. E muitas vezes a mulher fica orando anos e anos, até que o marido acorda e deixa Deus mudar ele. Não é Deus que vai entrando como um furacão na vida da pessoa e transformando ela, não. Quantos e quantas pessoas que passaram por nós, que passaram pela igreja, não só na nossa, mas em outras também, que não perseverou porque estava demorando a sua bênção chegar. Meus amados, nós precisamos ser como aquele que voltou para agradecer a Deus. Nós temos que estar na presença do Senhor, não porque aquilo que Ele nos dá. Nós precisamos estar na presença do Senhor, não por aquilo que Ele nos entrega todo dia. Não pela mesa farta da nossa casa. Não pela nossa felicidade dentro de casa. Nós precisamos estar em Deus, porque o que Ele representa na nossa vida. Pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Quantas e quantas vezes a gente tem lutado contra alguns, aliás, a favor de alguns, para que aquela pessoa permaneça. Mas aí ela diz assim, eu não dou conta. Eu já fiz o que eu podia. E joga a toalha. A gente vê que a vitória estava ali na esquina. Bastava mais uns dias, ela ia receber a vitória. Não só no casamento, mas também em todas as áreas. Pessoa chega dentro da igreja desempregada há anos. Eu quero um trabalho. Deus abençoa ela. Acaba de abençoar, a pessoa sai da igreja. Ou a gente encontra a pessoa na rua. E aí, irmã? Não, minha vida tá um horror. Já não tá mais naquele emprego. Já não tá mais... Mas por quê? Porque não perseverou. Estava atrás só da bênção. Estava atrás só da bênção. Estava atrás somente daquilo que ela queria. E é interessante, amados, porque a bênção, a nossa vida terrena aqui, glória a Deus, nós precisamos lutar. Como é bom nós sermos abençoados aqui, né? Como esses 10 leprosos que foram curados de uma doença, de uma lepra que era algo maldito mesmo naquela época. Imagina, você tinha que gritar que você era uma pessoa imunda, suja, que você não era digno de estar junto na sociedade ou de viver em sociedade. Tanto é que vivia fora. A cidade era murada, viviam fora, né? E eles foram curados. Maravilhoso isso. Mas, amados, o que vale isso agora? Agora! Para aqueles 10 leprosos, 2000 anos depois, não vale nada. Não interessa, não importa se eles morreram livres da doença ou se morreram da doença. Agora, nesse exato momento, não vale nada. O que vale é se eles estão salvos ou não. E o que a Bíblia garante que está salvo é aquele que voltou para agradecer. O né? único samaritano. Os outros 9, né? Não se tem notícia. Então, o que vale é o nosso momento aqui na terra, que nós estamos louvando ao Senhor, que nós estamos entregando a nossa vida para o Senhor. Porque isso aqui um dia vai acabar. Isso aqui um dia vai acabar. A gente que está vivendo aqui, nossa, mas vai demorar tanto tempo. Talvez eu esteja pregando aqui para... Talvez não, né? Tem jovens aqui de 14, 15, 16 anos e que tem uma expectativa de viver ainda mais 70, 80 anos. Tem muito tempo até chegar ao fim. É verdade, né? É isso mesmo. Mas, amado, um dia vai chegar. E aí? O que vai valer? É o que eu costumo dizer lá na igreja. Não adianta nada a gente viver 100 anos aqui nesta terra, morando em mansões, tendo carros, né? Todo ano troca de carro, pega carro novo, smartphone de última geração, roupas caras, e depois desses 100 anos, irmos morar lá no inferno com o chifrudo. O que adiantou esses 100 anos? E aí, em contrapartida, uma pessoa que nesses 100 anos teve uma vida um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais dura, levantando cedo, dormindo tarde, vidinha apertada, às vezes não tendo condição de comprar o carro do ano, o smartphone do ano, vestir as roupas das grifes, mas era fiel ao Senhor, era obediente ao Senhor, tinha intimidade com o Senhor. Vai chegar o fim desses 100 anos e ela vai morar na glória com o Senhor para toda a eternidade.
enquanto aquele outro vai ficar por toda a eternidade morando com o chifrudo. Então, amados, esta vida aqui é um passaporte, né, pastora, para a nossa vida vindoura, a nossa vida que vem por aí, a vida que vale. É uma preparação. Né? Nós estamos vivendo aqui sendo preparados para morar no céu. E precisamos passar essa preparação. Verdade. Né? O rico e o Lázaro traduz isso que eu acabei de dizer aqui. Né? O rico teve uma vida regalada, tal, foi para o inferno. Já Lázaro, vida, né, ficava na porta comendo as migalhas, mas era fiel ao Senhor. E neste instante, né, tem 2000 anos isso também, ele está aguardando para ir morar com o Senhor Jesus. O rico, ele foi para o inferno porque não quis aceitar Jesus. Não quis aceitar Jesus. Porque ele tinha amor ao dinheiro, né? Ele achava que a riqueza dele era o suficiente, que ele comprava um pedacinho do céu, né? Então, o Lázaro não. Lázaro era um homem humilde, mas que servia ao Senhor. Ele mendigava, mas ele servia a Deus, ele sabia quem era o Deus dele. E ele aceitou Jesus e foi morar no céu. Hoje ele vive, né, tá num lugar maravilhoso. E interessante, né, pastor, que se esses outros 9 voltam para agradecer ao Senhor, com certeza ele ouviria a mesma frase: vá, que a tua fé te salvou. Isso aí. Eles perderam a oportunidade. Esse é a chave do negócio. Perderam a oportunidade. Porque Jesus, além de ter curado aquele que voltou, como curou os outros 9, Jesus também os salvou. E a salvação, meus amados, ela é o principal da nossa vida. É o principal. É o que eu estou dizendo agora. Do que adianta se aqueles 10 leprosos foram curados ou não foram agora, no ano de 2021? Não adianta nada. Adianta aquela última frase. A fé dele salvou ele. Amém, amados? Muito, muito boa essa reflexão, né? A gente sempre, eu principalmente, sempre trago, quando leio esse versículo, e vou pregar sobre ele, trago para gratidão, né? E nunca tinha tentado para esse outro lado que a pastora tá tentando aqui agora, né? Que nós precisamos, né? Além de sermos gratos, lógico, mas procurar o abençoador e não a benção. Quando eu falo que... Ou não somente a benção. Quando eu falo que vida lá fora, meus amados, não significa que você não tem que trabalhar, batalhar a sua vida, comprar seu carro, comprar sua casa, seu celular, sonhar. Né, nós precisamos sim. Mas a nossa vida lá fora, que é batalhar e tudo, não pode impedir da nossa vida com Deus. É. Pelo contrário. E nem nós podemos ter 2 vidas, né? Não, tem um para viver lá fora e outro. Não, tem que ser o mesmo, da igreja tem que ser lá fora. Nós temos que viver, em primeiro lugar, a vida em Deus. Primeiro lugar é estar na presença do Senhor, é ser grato como aquele é voltar a agradecer ao Senhor, é testemunhar o que o Senhor fez na nossa vida, é mostrar para todos que nos cercam que Jesus é o Mestre, que Jesus é o nosso Salvador, o único Salvador da nossa vida. É dessa forma, é pregando o Evangelho, é ganhando almas para Jesus, que as outras coisas vão correr atrás de nós e nos alcançar. Serão acrescentadas. Que serão acrescentadas. Se nós buscarmos somente as coisas terrenas, nós vamos ficar só no plano terreno. Nós não vamos ter o plano celestial. Mas se nós buscarmos o plano celestial, nós vamos ter as coisas terrenas e também as coisas celestiais. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você entrega a Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você é grato a Deus, mais as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Quanto mais profundidade tem com Deus. Amém? A pastora eu já preguei, a pastora já pregou até mais recentemente do que eu sobre isso, né? Acho que não tem um ano que ela comentou sobre isso. Interessante, pastora, você não viu e eu não te falei. Hoje, o computador ali, o notebook aqui, né? O meu notebook pessoal de casa, a tela dele, de vez em quando, não sei se é mais de uma vez por dia, ela muda. Ela muda. A tela de fundo, papel de parede, sei lá como é que chama aquilo. Ela muda. E estava lá hoje umas Vitória Régias. Linda. Que tamanho,
né? Todo mundo sabe o que é uma vitória régia, né? Vitória régia é aquela planta que é muito comum lá de Amazonas, né? Que fica por cima da Que água. fica por cima da água. Ela é gigante, ela é maior que essa mesa aqui, é redonda, linda, bonita, mas bonita. E tava cheio lá, né? Não sei de onde era aquele rio lá, mas bonito, ficou bonito lá o jeito que eles colocaram lá. E eu tava vendo, falei assim, muito bonito, mas não tem nenhuma profundidade, tem nenhuma raiz aquelas plantas. Tanto não tem que elas duram aquela beleza, aquela boniteza toda 2 dias, 3 no máximo, porque o sol queima. Elas não têm, só tem superfície, é superficial. Queima, acaba, os peixes devem comer aquilo, né? Deve virar adubo. Elas só têm beleza, elas Só não tem têm beleza. serventia, elas não servem para comer, elas não servem para alimentar os peixes, elas não servem para remédio, de jeito nenhum, não serve para nada. Só tem beleza. Apenas beleza. E nós não podemos ser igual à Vitória Régia. Bonito, né? Mas só por fora. Nós precisamos ser raiz, nós precisamos ter profundidade com o Senhor Jesus. Amém? O nosso alicerce, a nossa raiz tem que estar fincada na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Porque se nós estivermos fincados na rocha, pode vir situação difícil, pode vir problema, pode vir doença, pode vir até a morte. Se nós estivermos firmes com o Senhor Jesus, nós vamos perseverar até o fim e receberemos a coroa da vitória. Agora, falando em Vitória Régia, que nós já explicamos que ela não serve para nada, tem a alga marinha, que ela vive na profundeza dos mares. Essa alga, ela serve para fazer shampoo, ela serve para remédio, ela serve para muita coisa, comestível, né? Ela é comestível, tanto é que os japoneses usam para fazer o sushi, né? E ela serve para muita coisa. E ela é feia. Quando a gente olha para ela, não dá nada. Dá valor nenhum. Dá valor. Mas ela serve para muita coisa. Ela é muito útil na medicina. Ela é muito útil na área cosmética, para fazer cosmético, beleza, shampoo, né, cremes, talvez, né? várias coisas. Então, o que a gente quer? Como você quer ser? A Vitória Régia ou a alga marinha? Opa! Amém, amado? Vamos ser alga marinha, né? Pode não ser muito bonito aos olhos, né? Mas tem uma importância e faz, né, muitas coisas. E é assim que nós precisamos ser. Profundidade. Nós precisamos ter profundidade. E profundidades remete a intimidade. Intimidade com Deus. Amém? E quando nós somos íntimos, nós voltamos para agradecer, como aquele né, o leproso lá, o samaritano, né? O ex-leproso, voltou para agradecer o Senhor Jesus. Alga marinha. Porque nós precisamos querer, não somente a bênção, precisamos querer também o abençoador, o dono da bênção, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Alga marinha, a Bebetinha colocou aqui. Glória a Deus. Pastora, me chamou a atenção também aqui, né, amados, e quero compartilhar isso com vocês aqui também. Nós estávamos dizendo aqui, até a Letícia me ajudou aqui, né, acho que foi quarta-feira, ou segunda, enfim, foi essa semana pela live aqui, sobre as formas de Jesus agir na vida de uma pessoa. Né, tem aquele cego que, né, o Bartimeu, o que você quer que eu faça? Eu quero ser curado. Então, enxerga, veja, acabou, foi curado. O outro, o que o Senhor Jesus fez? Cuspiu, fez um lodo ali na terra, passou aquele lodo no olho daquele cego e mandou que ele limpasse lá no tanque. Quando ele chegou lá no tanque, que lavou, é que ele enxergou, é que ele foi curado. Então, na mesma situação de cegueira, o Senhor Jesus usando duas, né, situações. E aqui, apesar de não ser cegueira, mas era uma doença, olha que interessante, amado. Olha para você ver como que é o agir do nosso Senhor. Né? Os 10 leprosos se dirigiam a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, tem piedade de nós, parecido com o que o Bartimeu falou. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Né? Jesus, mestre, tem piedade de nós.
ao vê-los, Jesus disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Jesus não cuspiu, Jesus não falou, o que é que vocês querem? Por que vocês estão precisando, estão pedindo por piedade, clamando por piedade? Vocês são leprosos, vocês querem que eu te cure? Nada. Vão mostrar-se ao sacerdote. Quanto eles iam, eles foram purificados. Olha que maravilha, amados. Olha que interessante. Não precisou de Jesus colocar a mão, não precisou de Jesus ungir, não precisou de Jesus passar lodinho neles, nada. Apenas disse, vai e apresenta ao pastor. E quando eles foram, ou seja, eles foram em obediência, foram obedientes nesse sentido aí, eles foram purificados. Ou seja, porque, imagina, mas peraí, Senhor, o Senhor não vai colocar a mão em mim? Mas o Senhor vai fazer uma oração? Mas o Senhor não. Vão se apresentar. Eles confiavam tanto que com certeza eles sabiam, peraí, se eu vou me apresentar, se eu vou levar uma oferta lá para o sacerdote, lá para o pastor, é porque eu vou ser curado. E foram. Enquanto eles iam, foram curados. Foram curados, foram purificados. Esqueci aqui de mencionar que naquela época os leprosos eram leprosos mesmo, era uma doença de lepra no seu corpo, na sua carne, que muitos perdiam até os membros do seu corpo. Orelha, nariz, né? Caíam o nariz, caíam a orelha, caíam a carne, né? Os dedos, né? E hoje a Bíblia representado no mundo espiritual a lepra como pecado. Como qualquer um pecado. Não existe para Deus pecadinho ou pecadão. Então, as pessoas, quando chegam diante de Deus, nós, né, chegamos diante de Deus, viemos lá do mundo, né, fora da cidade de Deus, viemos lá do meio daquele podridão, nós estamos leprosos, pecadores, cheios de doenças, cheios de sujeira, de imundície. E Jesus nos purifica. Glória a Deus. E nós precisamos continuar purificados. Nós precisamos continuar limpos. Nós precisamos continuar daquela forma que Jesus nos fez, limpos. E muitas vezes as pessoas vêm para Deus, aceitam Jesus, Jesus limpa de toda lepra, limpa de todo pecado, e elas voltam a se contaminar de novo. Volta a sair fora da cidade de Deus, volta a sair das igrejas, e pecar, e se contaminar. E aí, como que Jesus vai dizer, vai que a tua fé te salvou? Realmente. Como que Jesus vai salvar uma pessoa dessa? Ingrata, injusta. Uma pessoa que, olha... recebeu todas as benesses daquela purificação. Todas as bênçãos de Deus. Toda a gratificação de ser chamado filho de Deus. O privilégio de poder ser chamado filho de Deus. De ser chamado herdeiro de Deus. E hoje está aí no mundo. Voltou, como diz lá em Provérbios, a porca voltou a sua lama, né? Se a gente pegar uma porquinha e dar um banhozinho nela, limpar ela de toda, colocar perfume e tudo e trazer ela para dentro de casa, a hora que a gente abrir a porta, ela volta para o chiqueiro, ela volta para a sujeira que ela estava, porque é a índole dela. Ela não sabe viver em comunhão limpa dentro de casa. Assim são muitos que estão aí no mundo. Não sabem viver puro, não sabem viver em comunhão, não sabem viver limpos dentro da igreja. Gosta das coisas imundas lá fora. As coisas imundas lá fora brilham, atrai, né? Atrai, faz cosquinha, né? E por que isso? Porque falta profundidade, falta intimidade com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que Ele, né, o abençoador, o dono da bênção, possa conservar eu e você, né, limpos, firmes, perseverantes na presença dEle. Amém? Jesus, quando Ele nos escolheu, aliás, quando nós fomos até Ele, que Ele já não tinha nos escolhido,
Mas quando nós fomos até ele, que nos limpou, ele disse, vá que a tua fé te salvou. Amém. Que nós não percamos essa mensagem de Deus. Que nós não percamos essa salvação que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. Amém?